Boa tarde, produtor e produtora rural. Boa tarde a todos vocês que assistem esse vídeo. Esse vídeo ele vai dar continuidade no assunto que a gente estava tratando no vídeo anterior. Eu tinha falado que eu ia gravar esse vídeo para poder falar como que funciona a prorrogação do crédito rural via judicial e bem como também você pode fazer para proteger o seu patrimônio, perante a sua dívida do financiamento do crédito rural. Então a gente vai fazer algumas considerações aqui, levando também em consideração a circunstância do caso a caso, porque não tem como esmiuçar todo o assunto nesse vídeo, justamente porque cada caso é particular de cada um, Então tem que ver o que cada um tratou com o banco. Mas eu estava dizendo que é o seguinte, Você fez o pedido, no vídeo anterior eu falei o seguinte, você fez o pedido de prorrogação via administrativa, certo? Você apresentou para o banco as provas por que você não consegue realizar o pagamento da sua dívida do crédito rural, certo? Bem como também pedindo aí um novo cronograma, um novo calendário para que você consiga honrar com a dívida do crédito rural, certo? Então no vídeo anterior eu dei alguns exemplos que pode acontecer do impedimento de você não conseguir pagar a sua dívida do crédito rural e devido às legislações do crédito rural ela proteger os seus direitos, você tem então o direito de pedir o alongamento dessa dívida, a prorrogação, desde que seja mantida as taxas que são previstas nas legislações que regulamentam o crédito rural. Então, você tem esse direito do alongamento, bem como que seja respeitado as taxas que são permitidas a serem cobradas no financiamento do crédito rural, sem abusividade ou ilegalidade. Certo? Aí você fez o pedido via administrativa, digamos que o banco não aceitou o seu pedido. E aqui a gente está dando como exemplo, você tomando a iniciativa, porque você tomou a iniciativa via administrativa, você agora precisa dar continuidade nisso, Porque se existe uma dívida com o banco, se você não tomar a iniciativa, se você ficar inerte, não fazer nada, o banco ele vai te executar, Ele vai te cobrar isso na justiça, porque ele quer receber. Você tem uma dívida com ele considerável. Então, levando em conta essa situação, se você for ao Poder Judiciário, se você antecipar e levar as mesmas documentações que você apresentou para o banco, juntamente com a negativa ou com o silêncio do banco, que às vezes ele pode não te responder, eu tinha dito no vídeo anterior que o Poder Judiciário, ele vai acolher o seu pedido, Ele vai examinar isso de muito bom grado, porque você está demonstrando boa fé e você está apresentando para o juiz, no caso, para o Poder Judiciário, que existe verdade, que você precisa, digamos assim, desse socorro, porque você, está passando por dificuldades temporárias e o único caminho para você solucionar esse problema é a prorrogação do crédito rural, certo? E que você fez o pedido para o banco e o banco negou o seu pedido. Então, se você apresentar para o Poder Judiciário as provas bem fundamentadas, bem detalhadas do motivo por que você não consegue honrar com a dívida do financiamento rural, o juiz vai acolher isso porque é um direito seu o alongamento, da dívida do crédito rural. Existem artigos de leis, bem como resolução do Conselho Monetário Nacional, previsto no Manual do Crédito Rural, que garante a você, produtor ou produtora rural, essa prorrogação. Então, muito provavelmente você vai conseguir isso via judicial e você, digamos assim, conquistando esse seu objetivo, o Poder Judiciário homologando esse seu pedido, sucesso, vida que segue. Agora você vai voltar para as suas atividades do campo, seja lá qual for a sua atividade, se a sua atividade é relacionada com animal, vamos chamar aqui a pecuária, criação de suíno, de aves, enfim. Ou se você trabalha aí na agricultura independente da cultura, certo? Então, sucesso, conseguiu, homologou, vai seguir sua vida normalmente, Você já ganhou lá via judicial, muito provavelmente você vai ganhar, desde que você, como eu falei, você entre com esse pedido bem fundamentado, apresentando as provas que, digamos assim,
comprova esse nexo causal, ou seja, o impedimento do qual você não consegue honrar com essa dívida do financiamento rural está ligado necessariamente com algum problema que você teve ali, problema de safra, problema climático, alguma doença, alguma praga ou alguma dificuldade de comercialização. Eu dei os exemplos no vídeo anterior. Então, se você conseguir fazer essa ligação do nexo causal, né, você produzir essas provas de forma bem fundamentada, que fique claro para o juiz ali que você está falando a verdade, não tem pacificado no Poder Judiciário que você tem esse direito, certo? E que, portanto, o banco, mesmo que ele não concorde, ele vai ter que te conceder esse alongamento, essa prorrogação do crédito rural, certo? Pois bem, esse é o cenário, né, digamos assim, ideal, você tomando iniciativa. Mas pode acontecer também de você não tomar iniciativa, né? Às vezes você vai até a via administrativa somente, né? Mas o Poder Judiciário você não quer, digamos assim, acioná-lo. E aqui mora um grande problema, porque você muito sabe que o financiamento do crédito rural, ele está lastreado ali, né, através de uma garantia. E muitas das vezes essa garantia é um patrimônio importante seu. E é essa forma como você garantiu essa dívida, se é por alienação fiduciária, se é um penhor ou se é uma hipoteca, isso também muda. Eu vou dar aqui um exemplo aqui da alienação fiduciária para vocês entenderem o quanto isso aqui é grave, quanto isso aqui é sério, que não pode brincar. Pode ser que muitos já sabem como funciona isso daqui, mas não custa nada a gente falar um pouco sobre isso. Alienação fiduciária, a sua dívida, né, ela tá, digamos assim, vencida, você não realizou o pagamento. Se você, por exemplo, deu a sua propriedade rural, a sua fazenda, no formato de alienação fiduciária, o que vai acontecer? O banco ele vai te dar um prazo de 15 dias para você pagar a dívida do financiamento do crédito rural. Se você não pagar em 15 dias, o que ele faz? Ele consolida a sua propriedade. É como se, de certa forma, a sua propriedade ela vai ficar para o banco como forma de pagamento do financiamento do crédito rural. Porque se você não pagou, então você deu aquela garantia agora ela passa a ser do banco, certo? E aí, via de regra, o banco ele não tem que te dar satisfação, tá? Se ele consolidou essa propriedade por falta de pagamento, né? Vocês convencionaram isso no título, né? No título de crédito, então subentende que você estava ciente. Ele não tem que te dar satisfação, via de regra. Mas, contudo, porém, você também tem direitos, que é o direito de questionar essa garantia, né? E o que acontece? Muitas das vezes, o principal questionamento que deve ser feito, e aí, inevitavelmente, você vai ter que precisar de um profissional ali, um advogado especialista em crédito rural, porque é um assunto muito importante, muito delicado, sensível, ele precisa te ajudar. Via de regra, você vai ter que ir ao Poder Judiciário e questionar essa alienação fiduciária, né? No caso, a garantia. Os principais questionamentos que você pode fazer ali, que é o que o advogado vai montar a seu favor ali como defesa, é pedir a prorrogação, né, do crédito rural. Esse é o principal pedido, certo? Você vai ter que pedir a reintegração da posse da sua propriedade para que você possa voltar a produzir nela, você voltar com as suas atividades normalmente, e pedir a suspensão dessa consolidação até que seja julgado a decisão ali do juiz sobre o seu pedido de prorrogação. Se, porventura, e na maioria das vezes é isso que acontece e dá muito certo, é o seguinte: a sua propriedade que você deu como garantia, muitas vezes o valor dela de mercado é muito superior à dívida que você tem ali do crédito rural. Então, digamos assim, é como se tivesse ali o banco tendo um enriquecimento sem causa, certo? Ele está ficando com a sua propriedade, que muitas das vezes, vamos supor aí que você tem a propriedade sua, com tudo que você tem lá, o valor de mercado dela seja de 5 milhões de reais e a sua dívida ela é de 500 mil ou 1 milhão. Tá tendo um excesso aqui. O banco tá ficando com um patrimônio seu que tem um valor de mercado muito superior ao valor da sua dívida. Só que o seu objetivo não é pedir para o juiz impor ao banco para que ele venda a propriedade, certo? E com a liquidação desse dinheiro, ele, digamos assim, retire desse dinheiro que foi vendido a propriedade o pagamento da dívida e o restante, o remanescente, seja devolvido para você. Não,
A sua propriedade, ela tem uma função social muito importante e existe um interesse coletivo. E esse interesse coletivo, o Poder Judiciário, ele entende que ele tem que sobrepor ao interesse particular. Então, o que acontece? Seria uma medida muito brusca, desproporcional e também nada razoável o banco consolidar a sua fazenda, por exemplo, e ficar por isso mesmo, né? Digamos assim, você não ter satisfação nenhuma, ser despejado. Imagina a situação, você é um produtor rural, a única coisa que você sabe fazer isso é a tua paixão, é um patrimônio que veio ali, às vezes, muitas vezes, do seu avô, do seu pai, né? Agora tá com você. Você não quer que isso aconteça. E eu tô de acordo. Não deve acontecer isso. Então, o objetivo aqui de você ingressar na justiça, né? Se chegar a esse cenário, eu não quero nunca que aconteça isso, eu não quero nunca que você fique inerte esperando o banco tomar essa atitude, mas o que você tem que fazer é pedir a prorrogação do crédito rural, a reintegração de posse e a anulação dessa consolidação, justamente para que você possa retornar às suas atividades normalmente e com o deferimento dessa prorrogação da dívida, certo? Você volte a produzir, você vai pedir ali uma carência, um novo calendário para que você possa conseguir fazer esse pagamento e você vai pagar o banco, desde que ele respeite também a legalidade, digamos assim, as taxas que de fato são permitidas para ele te cobrar sem excesso, certo? E após essa, digamos assim, repactuação e você conseguir zerar essa dívida com o banco, a sua propriedade ela vai retornar para você de forma definitiva. Porque agora você não deve mais nada para o banco, você conseguiu pagar. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é muito importante, porque eu estou demonstrando para vocês uma forma como vocês conseguem impedir que o banco fique com o patrimônio de vocês através da alienação fiduciária. Então, eu expliquei aqui para vocês aí que esse excesso que o banco, digamos assim, ficaria a seu favor, ele não pode acontecer. Isso aí é ilegal. É inconstitucional. Dei aqui alguns exemplos, né, das fundamentações que são utilizadas, as estratégias que são utilizadas para que você não perca a sua propriedade para o banco. Lembrando que a alienação fiduciária ela é muito agressiva. Então você tem que agir de forma rápida. E você precisa de um banco profissional, não pode brincar, tá? Porque a forma como você pede isso também no judiciário e as provas que você apresenta, se elas não forem convincentes, você pode tomar tinta sim, sabe? Você pode sim ter um prejuízo muito grande, beleza? Então, via de regra é isso. Agora, vamos supor que não é uma alienação fiduciária a garantia, é uma garantia hipotecária ou penhor. Foge um pouco assim, digamos assim, muda um pouco a forma como o banco vai, digamos assim, forçar você a honrar com esse compromisso, porque agora ele já não consegue mais consolidar, tomar essa propriedade de você de forma tão fácil. Na alienação fiduciária, ele vai no cartório lá e consolida, te dá o prazo de 15 dias, você não pagou, ele consolida. Não precisa do juiz. Já quando é uma garantia através de penhor ou hipotecária, as coisas mudam completamente, tá? Digamos assim, é menos agressiva, o risco é um pouco menor, beleza? E dá também para fazer uma bela de uma defesa, proteger o seu patrimônio e não deixar o banco tomá-lo. O que acontece? Vou dar exemplo aqui da hipoteca. Por quê? Muitas vezes a dívida do crédito rural, o banco quer a sua propriedade. O que pode mudar em alguns casos, é a forma da garantia, se é alienação ou se é hipoteca, mas via de regra o banco quer o patrimônio, ele quer o imóvel. O banco ele vai entrar com uma execução contra você, certo? Levando aqui em consideração que você não tomou a atitude primeiro que o banco, então ele vai entrar com uma execução contra você pedindo a satisfação desse crédito e vai pedir para que o juiz defira para ele, né, o pedido, que é liquidar aquela garantia, ou seja, achar um comprador para aquela garantia, certo? E com o dinheiro da venda, né, da sua propriedade rural, da sua fazenda, com a venda, com o dinheiro, vai satisfazer o crédito do credor, ou seja, vai pagar a dívida que você tem com o banco e o que sobrar vai retornar para você. Só que aqui é um grande problema. A lógica é mais ou menos a da alienação fiduciária. Você não quer que isso aconteça, você não quer perder a sua propriedade, porque digamos assim, é a sua principal fonte de renda, você usa ela para produzir, tem questões emocionais muito fortes. Então você não quer que isso aconteça de forma alguma e o que você quer é renegociar com o banco, dentro da legalidade. Então você vai pedir também
você vai alegar, muitas vezes existe esse excesso de execução, então você vai alegar para o juiz que o bem em garantia, ele é superior, o valor de mercado ele é superior à dívida que o banco está cobrando e que existe um interesse coletivo muito grande ali, porque você, de certa forma, serve a nação, serve a sociedade produzindo alimentos. Então existe ali uma atividade essencial para a sociedade. E isso tem que ser ponderado, e o Poder Judiciário, ele vê muito isso. E que existe formas menos agressivas de você conseguir honrar com o pagamento, sendo que não precisa tomar a sua propriedade, que é renegociando essa dívida, pedindo um tempo de carência e um novo calendário de pagamento. Que aí você vai voltar a produzir com a produção da sua atividade, seja ela pecuária ou agricultura, com a produção ali, você vai vender ela no momento oportuno, vai ter dinheiro e vai pagar a dívida. Então você vai mostrar para o Poder Judiciário que existe essa possibilidade e que de fato é isso que o banco quer. O banco quer o dinheiro. Ele quer que você satisfaça o pagamento da dívida, ele não quer essa propriedade. Só que se você não demonstrar para o banco que existe uma outra solução menos agressiva e também para o juiz, porque o banco você tem que dar satisfação. Para o juiz, você faz esse pedido para que ele acolha o seu pedido, certo? Demonstrar para ele que esse é o caminho, digamos assim, mais saudável. E existe uma forma como você pede isso, existe as ferramentas, os instrumentos corretos, a peça processual correta. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque um bom advogado ele vai saber como que faz isso, certo? Um especialista, e muito provavelmente isso vai acontecer, certo? E aí também existe outras estratégias, que é a questão da liquidez, da certeza e da exigibilidade do crédito. A gente consegue também fazer uma boa defesa para que você consiga proteger o seu patrimônio. Certo? Então é isso, queria demonstrar para vocês aqui, com esses exemplos aqui, que tem jeito para tudo, certo? O mais importante é você procurar um profissional sério e capacitado e que esteja, de certa forma, engajado com a sua causa, que queira te ajudar, né? Porque assim, eu expliquei aqui de forma resumida, mas isso é muito trabalhoso, dá trabalho para poder fazer na prática, para te ajudar você na esfera judicial, né? E é o único caminho que você tem quando você não consegue resolver isso na via administrativa. Então a importância de você valorizar o profissional que te ajuda, entendeu? E de você também escolher um profissional bom, né? Que é no sentido de ser honesto, ser verdadeiro e querer te ajudar. E se for um profissional capacitado, ele sabe que tem como resolver, joia? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Beleza? Fiz isso aqui com muito carinho para vocês. É claro que esse tema ele é muito mais profundo e complexo, mas o foco é levar essas informações, dar alguns exemplos para vocês e explicar que tem jeito, tem como resolver este problema. Tá certo? É isso. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que precisam assistir esse vídeo. Inscreva aqui no canal, porque eu vou produzir mais conteúdo para vocês. Dê o seu like, faça seu comentário, nesse caso vocês estejam com alguma dúvida. E tem as minhas redes sociais aí, vocês podem ficar aí à vontade para entrar em contato comigo quando vocês precisarem. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo aí. Até mais.